Pensa numa coisa que a gente faz quase todo dia. Pega o celular, abre um aplicativo e em questão de minutos um carro aparece na porta ou aquela comida que a gente adora chega quentinha. Parece simples, né? Mas por trás dessa conveniência toda, tá rolando uma das maiores batalhas jurídicas da história recente do Brasil. Uma briga que foi parar na nossa mais alta corte. E no centro de tudo isso, tem uma pergunta que o Supremo Tribunal Federal vai ter que responder. É a seguinte: a pessoa que está lá dirigindo o carro ou fazendo entrega é um empreendedor, dono do próprio nariz? Ou, na real, essa pessoa é um empregado com direitos que precisam ser reconhecidos? A resposta para essa pergunta vai literalmente redesenhar o futuro do trabalho para milhões de brasileiros. E olha, o peso dessa decisão é absurdo. Só para ter uma noção, existem mais de 10 mil processos sobre esse mesmo assunto espalhados pelo Brasil. E todos eles estão parados, suspensos, esperando o que o STF vai dizer. O que for decidido ali, em Brasília, vai virar a regra do jogo para todos os outros tribunais do país. Bom, para a gente entender bem esse debate, vamos começar por um dos lados da mesa. O que as plataformas, os aplicativos, dizem em sua defesa? A palavra-chave para eles, o ponto central de tudo é uma só: autonomia. O argumento principal deles é bem direto. Eles falam, olha, nós não somos uma empresa de transporte ou de entrega, nós somos uma empresa de tecnologia. O negócio deles, segundo essa visão, não é o serviço final, mas sim a plataforma digital que conecta quem quer um serviço a quem pode oferecer esse serviço. Ou seja, eles se veem como simples intermediários, uma ponte. E para ilustrar o que eles querem dizer com autonomia, um exemplo que ficou bem famoso e foi usado no próprio julgamento. O advogado da Rappi argumentou que o entregador tem total liberdade, por exemplo, para desligar o aplicativo a qualquer momento e ir assistir à apresentação de balé da filha. É essa flexibilidade, segundo as empresas, que é o grande atrativo do modelo. E eles não ficam só no discurso, eles apresentam dados. Uma pesquisa da Universidade de Brasília, que foi citada no processo, mostra que a grande maioria dos trabalhadores que foram ouvidos, somando autônomos e MEIs, dá quase 90%, prefere essa flexibilidade do que um contrato formal com carteira assinada, a famosa CLT. Mas é claro que essa é só uma parte da história. Do outro lado, os trabalhadores e quem os representam enxergam a situação de um jeito bem diferente. Para eles, essa suposta autonomia é, na verdade, uma ilusão. Uma ilusão que acaba escondendo uma nova e sofisticada forma de controle. E aqui entra um conceito que é fundamental para entender o argumento deles: a tal da subordinação algorítmica. Parece um nome complicado, mas a ideia é simples. O chefe não é mais uma pessoa de carne e osso. O chefe é o algoritmo, é o sistema. É ele que define o preço, que distribui as tarefas, que monitora cada passo e que pode até demitir alguém simplesmente desativando a conta. Tudo isso sem um único supervisor humano. E é neste ponto que o conflito fica bem claro. Para cada argumento de liberdade que as plataformas usam, existe um contra-argumento de controle do lado dos trabalhadores. A liberdade de ligar e desligar o app quando quiser é rebatida com o fato de que, se a pessoa rejeitar muitas corridas, ela pode ser punida pelo sistema. A autonomia de escolher o que fazer é confrontada com o risco constante de ser desativado, bloqueado, sem aviso prévio e sem direito de se defender. E para dar ainda mais peso a essa visão, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, buscou um princípio histórico lá da Organização Internacional do Trabalho. A frase é: o trabalho não é uma mercadoria. E o que isso quer dizer? Que o esforço de um ser humano tem um valor social, que não pode ser tratado como se fosse um produto qualquer numa prateleira de um mercado digital. E vale muito a pena lembrar, o Brasil não está sozinho nesse dilema, viu? Essa discussão está acontecendo no mundo inteiro. Vários países e até blocos econômicos da Europa, a nossa vizinhança aqui na América Latina, já estão criando leis específicas para tentar regulamentar essa nova forma de trabalho. Então a gente tem o seguinte cenário: de um lado, a defesa da autonomia total. Do outro, o pedido pelo reconhecimento do vínculo de emprego. E bem no meio desse cabo de guerra, o governo brasileiro entrou em campo, propondo o que a gente pode chamar de um caminho do meio, uma terceira via. A posição do governo foi resumida de um jeito muito forte pelo advogado-geral da União, o Jorge Messias, com essa analogia. A ideia é criar uma rede de segurança, sabe? Para que ninguém fique completamente desprotegido à deriva nesse novo oceano que é a economia digital. E essa proposta já virou até um projeto de lei. Ela cria uma categoria nova: o trabalhador autônomo por plataforma. Essa pessoa não teria a carteira assinada, mas passaria a ter um pacote de direitos básicos garantidos. Coisas como um valor mínimo a ser pago por hora de trabalho, contribuição para a Previdência para garantir a aposentadoria e também o direito a ter representação sindical. Com todos esses argumentos e propostas na mesa, fica fácil entender por que a decisão do Supremo é tão esperada, né?
Ela não vai só resolver um caso específico, ela vai, na prática, definir as regras do jogo para todo um setor da nossa economia. Isso acontece por causa de um mecanismo jurídico com um nome meio sério: repercussão geral. Traduzindo do juridiquês para o português claro, o que o STF decidir nesse julgamento, que é o tema 1291, vira uma ordem. Todos os juízes do Brasil, em todos os cantos do país, vão ter que seguir essa decisão em casos parecidos. É uma decisão que estabelece um padrão nacional. E o alcance disso é gigantesco. A gente está falando de um impacto direto na vida de mais de 1,5 milhão de pessoas que hoje tiram seu sustento dos aplicativos. Afeta também o modelo de negócio de milhares de empresas. E num sentido mais profundo, essa decisão pode definir como serão as leis trabalhistas do Brasil na era digital. No fim das contas, a decisão do STF vai muito além de uma questão técnica. Ela nos força a encarar uma pergunta que é fundamental para o nosso tempo. Na era digital, como é que a gente consegue equilibrar a inovação tecnológica com a dignidade humana no trabalho? A resposta que o Brasil vai dar para essa pergunta, sem dúvida, vai ecoar por muito tempo.